Saudações a todos, a todas. Iniciamos hoje alguns vídeos a respeito de yoga. Esses vídeos praticamente serão divididos em alguns tipos de conteúdos. Alguns vídeos serão conteúdos teóricos, filosóficos ou históricos. Outros conteúdos terão natureza mais técnica e uma variedade de conteúdo com relação a notícias, novidades que surgem por aí. Então, o tema de hoje é a respeito da palavra yoga. Muita gente, antigamente principalmente, aqui no Brasil, falava a palavra yoga. Hoje já é um pouco mais raro, hoje todo mundo está falando a palavra yoga, mas ainda a gente encontra algumas pessoas que falam yoga. Até aqui mesmo no Nadia, em nosso espaço, a gente encontra algumas pessoas que eventualmente falam yoga. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O correto é falar yoga, ou o yoga. É uma palavra masculina, essa palavra. A palavra yoga é uma palavra que vem da língua, é uma língua antiga da Índia, que chama-se sânscrito. E esta língua, o sânscrito, uma língua já morta, assim como o latim, yoga, ele significa basicamente união ou integração. Mais para frente faremos um vídeo para ir mais a fundo sobre a questão do significado do yoga, significado da palavra e tudo mais. Por hora, vamos então se ater a essa polêmica, se é yoga ou yoga. Então, no mundo todo, na Índia e em outros países, é falado yoga. O que aconteceu então? Por que a gente fala, eventualmente a gente fala yoga? Aconteceu que, no início da década de 60, tivemos o professor Caio Miranda, que foi o primeiro professor de yoga a publicar um livro de yoga aqui no Brasil. Antes dele, tiveram alguns outros professores, expoentes, mas ele foi o que começou a se destacar. E o professor Caio Miranda, ele, por ser carioca, então tinha o costume de puxar o O, né? O sotaque carioca fala o O, puxa o E. Então, aos poucos, ele foi incorporando e foi falando yoga. E isso pegou. E pelo fato de ele ser general, isso lhe deu autoridade inquestionável de falar que era yoga. Depois de uns poucos anos, ele até publicou um outro livro, e nesse livro ele consertou isso, e no livro ele falou que o certo é yoga. E a partir dali até ele esclareceu, por ele mesmo, ele delimitou uma leve diferença, o que era yoga e o que era yoga. Ele não foi muito feliz, né, nessa classificação, mas acabou pegando. Na mesma época, estava surgindo um outro grande expoente do yoga, que era o professor Hermógenes, que chegou a ter mais fama, mais visibilidade nacional do que o próprio Caio Miranda. E o professor Hermógenes, ele era coronel. E também como militar, o que vinha dele era inquestionável. Então isso deu mais força à onda de se falar yoga. E justamente nessa época, na década de 60, foi a época em que teve o golpe militar, né? Que os militares assumiram o controle do país. Né? Mas foram se passando os anos, né? E lá pela década de 70 já, as pessoas começaram a se informar mais, as pessoas começaram a viajar para a Índia, começaram a viajar, a ler livros estrangeiros, e começaram a ver que o correto sempre foi yoga. E começaram então a se reeducar. Felizmente hoje a maioria fala-se yoga. Eu quando comecei o yoga, foi em 98, comecei a ter contato com yoga, já aprendi certo, mas ainda se via muita gente falando yoga. Hoje é muito difícil ver um ou outro falando yoga, né? Então, felizmente. Então, basicamente isso que aconteceu, né? A história por trás dessa pronúncia. Ainda tem algumas pessoas que questionam, né? Mas já que mudou, né? Tá até no dicionário, por quê? Não, mas tem várias razões por que a gente deve voltar e insistir em falar yoga, né? Uma delas é que no yoga a gente entende que a palavra tem poder. Algumas palavras têm o poder de mantra. Mantras são as técnicas vocais do yoga. E a própria palavra yoga é uma palavra que detém um significado, um poder intenso. Veja bem, por milhares de anos sempre foi falado yoga. Milhares de pessoas, né, diversas culturas falaram yoga. Então isso gera uma força muito grande, uma força arquetípica. Então se você pretende
ter uma aproximação, o inconsciente coletivo do yoga, sem dúvida que se você utilizar a palavra como uma chave, você vai acessar de uma maneira melhor, entendeu? A frequência dessa tradição de conhecimento, dessa tradição de autoconhecimento, através, né, dos termos corretos. Então, basicamente, isso que é uma das razões de a gente manter e se empenhar em falar yoga. E daí, entrando mais numa questão do gênero, a palavra yoga é uma palavra masculina. No sânscrito, as palavras terminadas em A são palavras masculinas, enquanto que as palavras terminadas em I são palavras femininas. Acabou de dar um relâmpago aqui. Então, faz parte da língua, do sânscrito. Algumas pessoas ainda questionam, falam, mas como é no Brasil, palavras em A terminam, são mais femininas. Não é bem assim. Na verdade, nós temos uma quantidade muito grande de palavras que terminam em A e são palavras masculinas. Já fiz até uma lista aqui breve. O sofisma, o estigma, o tapa, o drama, o grama, o prisma, o tema, o samba, o sistema, o fonema, o esquema, o clima, o telefonema, o cinema, o aroma, o sintoma, o planeta, o fantasma, o papa. Ou seja, temos muitas palavras masculinas terminadas com a letra A. Muito bem, esse é um vídeo introdutório. No próximo vídeo eu pretendo continuar sobre o termo yoga, especificamente falando sobre a questão do Y ou I e também alguns outros detalhes como o acento circunflexo e tudo mais. É isso aí, gente. Muito obrigado e até breve.